E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui um perfil simples aqui, utilizando o HTML e CSS apenas. E aqui o legal é clicar e abrir o link aqui das redes sociais e mais o design, né? As cores e tudo mais. Então tá, esse daqui é o que eu fiz aqui, desenvolvi, a gente vai estar criando outro do zero, beleza? Então vamos vir aqui, abrir pasta, vamos estar criando Simple Profile 2, certo? Vamos abrir aqui. Então tá, a única coisa que a gente vai estar pegando do outro projeto são os assets. Assets acho que tá aqui na minha área de trabalho, né? Então vou estar criando uma pasta aqui, assets, certo? Vou estar jogando aqui essas 6 imagens aqui para dentro. Beleza? Tá aqui as nossas 6 imagens, então vamos adiantar aqui já e vamos estar fazendo o nosso index.html, HTML5, beleza? Estrutura padrão HTML, styles.css, vamos estar linkando ele aqui, styles.css, beleza? Vamos estar vindo aqui fazendo umas configurações padrão. Primeiramente eu vou estar deixando tudo com uma cor branca, beleza? Vou estar colocando a font family Sugoi UI como padrão. Vou estar vindo aqui no body, vou estar colocando um margem 0, margem 0, certo? Vou estar vindo na tag A que a gente vai utilizar aqui para clicar. Vou estar colocando um text decoration none, certo? Para tirar alguns enfeitezinhos que coloca, certo? E beleza, aqui a nossa estrutura basicamente vai ser uma div de background, né? Então vou estar colocando aqui o container, certo? Esse nosso container, ele vai ter uma largura de 100%, vai ter uma altura de tamanho 100% da tela, então vai ser sem view rake, certo? Vai ter um background image, e aí eu vou estar precisando pegar as cores aqui. Um background image, vou pegar o roxo aqui, certo? E o rosa. Eita. Sem estragar. E aí salvando, a gente já consegue ver. Deixa eu rodar aqui. Open with Live Server. Certo? Salvando a gente já vê que não acontece nada. Gradient CSS. É background image. Ah tá. Background image mesmo. Só que a gente coloca aqui um linear gradiente, certo? A gente joga aqui pra dentro. E agora sim. A gente fecha aqui. E ainda não funcionou. Linear gradiente. Vai ter que colocar vírgula e eu tô moscando. Aí agora sim, ó. Tá aqui o nosso gradiente. Beleza. Tá. Outra coisa que a gente vai precisar fazer nesse container é centralizar o card, certo? Deixa eu tirar aqui pra gente só ver aqui a imagem. Centralizar o card. Então a gente vai vir aqui. Vamos estar colocando um display flex. Justify content center e align item center, beleza? E aí ele vai centralizar o nosso card. Então vou estar pondo aqui um ponto card, certo? Vou estar salvando. Vou aqui no ponto card. Tá colocando uma largura de uns 540 pixels, 540 pixels, e o background roxo, tá esse roxo aqui, ó. Vamos tá salvando. Tem que colocar uma altura, né? Vamos colocar aqui 50 pixels só pra gente ver ele aqui no meio, beleza? O card aqui no meio a gente já pode tá inserindo os estilos e tudo mais, porém antes eu queria ver aqui, falar pra vocês que é a opacidade desse card. Se a gente vem aqui no card e colocar a opacidade de 50%, beleza, né? Ficou com a opacidade de 50%. Só que se a gente, por exemplo, aqui colocar um texto qualquer,
qualquer coisa que estiver dentro, ele vai pegar a opacidade 0.5 também. Então para isso não tá acontecendo, o que a gente pode fazer é, ao invés de colocar a opacidade 0.5 aqui, que é só pro fundo, né? A gente vem aqui na cor, transforma ela em RGB, coloca um A aqui depois do RGB, vai ficar RGBA, coloca vírgula 0.5, porque aí a cor ela fica com opacidade 50%. E aí o texto fica com a opacidade 1 e o fundo não. Beleza? Vou estar tirando esse texto daqui, vou estar salvando. O card eu vou estar colocando um border radius de 16 pixels. Beleza? Por enquanto vamos estar deixando assim. E aí a gente vai estar inserindo a nossa imagem. Então a gente vem aqui img.profileimage, tá? Vamos estar colocando aqui o src assets img, né? Que é no caso a minha foto aqui. Tirei aqui rapidinho. E um alt a gente pode estar colocando o perfil. O alt no caso é uma propriedade que serve para o search do Google, né? A pesquisa do Google entender melhor o seu site. Então sempre colocar alt aqui, o que significa a imagem, né? Aqui no caso é uma imagem de perfil. Então eu coloco um alt perfil. Se por exemplo aqui o Instagram, eu colocaria alt Instagram. E aí beleza. Colocando ela aqui, ela já vai aparecer aqui pra gente. E vamos estar estilizando ela, beleza? Tá colocando aqui ponto .img. É profile img, eu coloquei. Profile img. Profile img. Tá colocando um width de 120, certo? 120, um border radius de 50%. E vamos salvar por enquanto. Aí, beleza, estaria a nossa imagem. Vamos estar colocando um border roxo, 5 pixels, sólido, certo? Vamos salvar, já apareceu o nosso border. Outra coisa que a gente vai estar fazendo, tá colocando um display flex aqui no card. Vamos estar colocando a direção em coluna, né? Para ele colocar um item embaixo do outro, que é o que a gente precisa aqui. Eu vou estar alinhando pro centro, né? Alinhando os itens horizontalmente pro centro. Então ele vai ficar assim, beleza? Outra coisa que eu vou fazer é tirar a altura aqui do nosso card, tá? Salvar aqui. Beleza? Agora a gente vai estar pegando esse profile image, vamos estar colocando alguns box shadows aqui. Então a gente vem aqui, pesquisa box shadow no Google. Tem um site aqui, ó, que eu gosto bastante, que é esse 93 Beautiful CSS Box Shadow Examples. E aí tem aqui esses box shadows e eu gosto, por exemplo, de ver aqui mais ou menos o que eu quero, né? Clico para copiar, aí por exemplo vem aqui no card, colo, né? Salvo, e aí a gente vê aqui, ó, já vê que o card ele ganha um box shadow interessante, né? E agora para a imagem, eu acho mais interessante um box shadow mais forte, certo? Então a gente vem aqui, cola, salva, e aí ele fica com um box shadow bem interessante. Agora para estar jogando ela um pouquinho para cima, né? Igual tá aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos estar colocando aqui um translate y, vamos estar colocando menos 60 pixels, que ele vai jogar 60 pixels pra cima, né, que aí fica na metade. Só que tem os 5 pixels aqui do border, então ele não tá na metade, né, apesar da imagem ser 120 por 120, a borda, por ter 5 pixels, ela influencia. Então seria interessante ela dar mais 5 para cima e 5 para baixo. Então fica 130 pixels o tamanho. Então vamos estar colocando 65 pixels. E aí agora sim ela está no centro, certinho, perfeito. Beleza, agora a gente vem aqui, vamos estar colocando aqui um container text, uma div para ficar em volta dos textos, tá? A gente vem aqui, coloca aqui H1 name, né? Eu coloco aqui meu nome, Elton Martins de Lima, certo? Vou estar salvando aqui, vou vir aqui no meu styles, vou estar aqui colocando H1.name. A primeira coisa que eu vou fazer é estar tirando a margem e vou estar colocando, não vou estar alterando nada não, vou só estar vindo aqui no ponto text, container text, vou estar colocando um margem top de menos 40 pixels,
pra ele subir 40 pixels, tá? Porque se eu não colocar, ele vai ficar assim, né? Então a gente coloca aqui menos 40 pixels e aí ele sobe e agora sim tá certinho. Certo, temos o nosso nome. Agora a gente vou estar colocando um H3.desk, né, de descrição. Vou estar colocando aqui um font weight de 400, que é para deixar a letra fininha, né, mais fina. Então H3.desk, né, então a gente já consegue aqui estar colocando a nossa descrição. Então aqui desenvolvedor front end, aí eu vou estar colocando Angular, certo? E aí fica assim. E agora para deixar o Angular em negrito, enquanto as letras estão fininhas, a gente pode estar usando a tag B, certo? Tag B, e a gente salva e fica só o Angular aqui em negrito. Beleza? Então vamos estar seguindo agora, colocar outro texto embaixo, que é 2 anos de experiência. Então a gente vem aqui e coloca um BR, 2 anos de experiência, né? Um exemplo de descrição aqui só. 2 anos de experiência, acho que vou deixar o A aqui também maiúsculo. E aí ele já fica embaixo por conta dessa tag BR, né? Já fica embaixo, certo? E agora eu vou estar colocando o íconezinho esse aqui. Só que eu vou estar quebrando a linha 2 vezes para ele ficar um pouquinho mais longe, para não ficar tão perto desse aqui de cima. A gente vai estar colocando aqui um image, vou estar passando uma classe de address icon. E vai ser .assets address icon, né? O alt aqui eu vou estar colocando o endereço. E a classe já está address icon, né? Vou salvar aqui, vou vir aqui no styles. .address icon, tá colocando uma largura de 24 pixels. Então salvando, a gente vê que ele ficou ali, certo? Só que eu precisava que ele fosse branco, né? Como a imagem não é branca, eu vou estar fazendo um esquema aqui, não sei se isso é legal de fazer. Eu vou estar colocando um filter e um brightness de 15. E aí ele deixa aumenta muito o brightness, aí fica branco. Eu não sei se é interessante fazer isso, mas eu já fiz, já era. Certo? E aí a gente coloca aqui o nosso endereço, né? Santana de Parnaíba, São Paulo, Zona Oeste, certo? E aí fica assim, certo? E agora só falta as redes sociais, né? No caso, eu vou estar colocando depois do container text aqui, vou estar criando aqui um ponto socials, redes sociais. Aí beleza, eu vou estar colocando aqui as imagens dentro da tag A. Então o href aqui, né? Por exemplo, do GitHub, a gente vem aqui, GitHub, pega aqui o meu GitHub, coloca aqui no href, e aí para ele abrir em outra janela, a gente coloca target underline blank, e a gente passa aqui a img, src, assets, GitHub, e o alt a gente coloca GitHub, salva, certo? Vou colocar um classe aqui, não sei se eu preciso alterar, e aí beleza, né? A gente clica e abre aqui, certo? E a gente vai repetir isso aqui 4 vezes, né? No caso eu coloquei 4 redes sociais, basicamente trocando aqui. Basta alterar os links agora para estar funcionando. E beleza, agora a gente vem aqui no style CSS, vou estar colocando aqui .socials. Primeira coisa que eu vou estar fazendo é colocando um margem de 30 pixels, 0 para esquerda e direita, porque não faz sentido. E aí beleza, tá salvando, aí ele vai ficar assim, né? Certo? Eu vou dar um .socials A, e aí eu vou estar colocando um margem right de... vou estar colocando 40 pixels, porque eu vou diminuir esse daqui, ó. E aí beleza, você pode ver que não tá no centro, né? Se a gente apertar F12 aqui, a gente vê que não tá no centro, ó, por conta desse daqui, ó. Tá vendo que o último ele não tá encostando aqui, ó, no cantinho? Ele não tá encostando porque ele tem uma margem right 40.
porque eu coloquei a margin right 40 em todas as tags A dentro da classe socials. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa que esse último A, ele não tenha essa margem 40. Então, para a gente fazer isso, a gente vai dar um ponto socials, vamos estar colocando o elemento e vamos estar falando que quando ele for o último filho, último elemento filho da classe socials, eu quero que o margin right dele seja 0. Então a gente salva, beleza? E aí já dá pra ver que resolveu o problema. Agora ele está encostando aqui no cantinho, se a gente for ver. Beleza? Ele não tem mais o margin right. Certo, então agora a gente vem aqui no ponto socials, pega a IMG, coloca um width de 48 pixels, por exemplo. Aí ele fica pequenininho, certinho. E agora a gente coloca alguns eventos, né? Só alguns eventos só pra deixar mais interativo, né? A gente consegue colocar aqui um evento de hover, que é o evento de passar o mouse em cima, né? Esse evento a gente vai querer tá colocando um transform, vamos estar colocando um scale de 110%, certo? Então quando a gente passar o mouse em cima, ele vai aumentar a escala em 110%. E aí quando eu clicar, eu quero que ele diminua um pouquinho, né? Não vai dar pra ver muito bem, porque ele vai abrir em outra aba, mas dá pra perceber um pouquinho. Então, a gente coloca aqui 103% mais ou menos. E quando a gente clica, ele dá uma diminuída. Ó. E aí eu acho... Eita! A gente vai estar deixando mais suave, né, a animação para dar uma melhorada também. Então para fazer isso a gente vem aqui no ponto socials image, coloca aqui um transition, coloca all ponto 3 segundos, tá bom, certo? Então a gente salva e aí ele fica mais suave, né? A gente clica e ele vai abrindo nossos links. Fiz a mesma coisa, né, cara? Certo. Aí, além disso, eu quero estar colocando um box shadow aqui nesses icons, né, pra ficar mais bonitinho. Então, para isso, a gente vai estar pegando aqui, ó, o box shadow do profile image, vou estar jogando aqui e tadã, ficou horrível. Se a gente ver aqui, ó, ficou um quadrado, né? Um quadrado com o shadow, que é. E aí você pergunta, né, por que esse daqui de cima tá certo, né, redondinho, e esse não? Basicamente porque esse daqui ele tem um border radius e esse daqui não, né? Esse daqui é a imagem quadrada. Então para isso a gente vai vir aqui, vai estar colocando aqui um border radius de 50%. 50%, vamos estar salvando e voar lá, tá certinho agora. Certo? Vamos fazer a mesma coisa no texto. Dá pra ver que vai dar o mesmo problema, né, se a gente colocar, só que no texto não dá pra colocar border radius 50%, né? Vou até colocar aqui, ó, por exemplo, aqui na descrição, ó. Ele fica o quadrado, né, box shadow no quadrado, não fica no texto e não tem como colocar border radius, né, porque aí vai estragar tudo, né. Então esse daqui, ele tem uma propriedade chamada text shadow CSS, né, que resolve esse nosso problema. Então basicamente eu vou estar copiando aqui. Acho que se eu só trocar aqui para text shadow e salvar, aí ó, ele já funcionou, já tá o shadow certinho. E eu só vou copiar esse text shadow aqui pro name também. E show de bola. Tá? Bom, então rapaziada, é esse o vídeo, tá? Esse cardzinho simples aqui, né, de perfil. E bom, eu queria estar agradecendo aí todo mundo que tá ajudando aí, comentando nos vídeos, deixando um like. Apesar de eu estar meio complicado com o tempo, eu tô sempre tentando tá postando aí conforme dá, beleza? E é isso, rapaziada. Vamos junto aí, vamos aprender, vamos evoluir. E é isso. Falou!